E ontem tivemos o fim melancólico que esse governo não merecia de jeito nenhum. O melhor governo da história do Brasil, o governo Jair Bolsonaro, com um pronunciamento vergonhoso, catastrófico e dispensável de Hamilton Mourão. Ou será que deveríamos chamá-lo a partir de agora de Trailton Pavão? Porque eu nunca vi ninguém com tanta vontade de aparecer na minha vida. Passou 4 anos dentro da gaiola. Toda vez que colocava o biquinho para fora, falava bobagem. E aí, tinha que voltar. Não iria dispensar os minutinhos de holofote, né? E lá foi ele, todo pomposo, mostrando as penas, para passar aquela vergonha homérica, um canalha sem caráter. Dentre outras coisas, não teve a hombridade de mencionar, de citar nominalmente Jair Bolsonaro. Era o nosso governo para cá, nosso governo para lá. Nosso governo o quê, cara pálida? Você só fez atrapalhar durante esses 4 anos. Ele fez postagens também nas redes sociais com um videozinho. Nenhuma foto com Jair Bolsonaro. Ele fala em democracia, continuaremos a ser uma democracia. O regime de governo não mudará. Ô Mourão, se durante os próximos 4 anos nós vivermos em uma democracia, o que eu duvido muito, é porque o regime mudou. Porque até ontem a gente não vivia em uma. Como você é capaz de falar isso com tantos jornalistas? Nós temos um índio preso sem nunca ter cometido nenhum crime. Não estou me vitimizando, não. Porque eu tenho a sorte de poder fazer o que eu estou fazendo. Mas eu sou um exilado político, Mourão. Se eu botar os pés no Brasil, o senhor Randolfo Rodrigues já disse que vai apreender meu passaporte porque eu estou no inquérito do Xandão. E você tem a coragem de chamar isso aí de democracia? Trailton Pavão. Pelo amor de Deus. Você ainda tem um descaramento de falar em fazer oposição. Que oposição que você vai fazer? Oposição você fez durante esses 4 anos, rapaz. Você fez 4 anos de oposição ao seu próprio governo, que nunca foi teu, na verdade. Você insinua que Jair Bolsonaro foi irresponsável, que o silêncio dele foi o que causou o caos? Eu vou te falar o que aconteceu durante esse período silente de Jair Bolsonaro. Ele tentava corrigir o problema, reequilibrar os poderes que você disse que agora estarão equilibrados. É claro, antes existia uma força estranha, uma força do bem, tentando corrigir esse problema. Lutando contra 2 forças do mal. Uma que sempre fez questão de sair da casinha. Se autoproclamou dona do Brasil. O judiciário não precisa nem explicar. A outra meteu a cabeça no buraco, como se fosse um avestruz covarde. É esse poder qual o senhor vai fazer parte a partir de agora, que é o legislativo. Agora é claro que os poderes vão viver em harmonia, né? Estão todos juntinhos, lá, ó, só metendo no povo. Vai ser uma harmonia que, nossa senhora, vai ser lindo. Brasília vai ficar linda de novo, né? E você, Mourão, com certeza vai dialogar bastante com os urubus. Aí vocês perguntam, Ed, que forças foram essas que impediram que Jair Bolsonaro corrigisse esse problema, decretasse uma GLO, Garantia da Lei da Ordem, artigo 142. A gente já citou alguns nomes ontem, né? Eu falei do Gomes Freire, do Batista Júnior, dou destaque hoje maior do que dei ontem a Paulo Sérgio Nogueira, o cara que deu 10 dias de prazo na entrega do relatório das Forças Armadas ao TSE para entregar o código-fonte e depois nunca mais foi lá bater na porta cobrar. Deixou para lá. Que beleza, hein, Paulo Sérgio Nogueira? Que beleza. E aí, ficava aquela... É uma coisa que eu conversava bastante com os meus interlocutores das minhas fontes, né? Nunca tive fonte privilegiada não, tá, pessoal? Agora, pessoas que sabiam mais do que eu. Sempre tem alguém que sabe mais que o outro, né? Então, eu conheço pessoas que sabem mais do que eu e compartilhavam algumas informações comigo. E até ontem, a gente não conseguia entender o que aconteceu, ou, melhor dizendo, o que não aconteceu. Porque, acreditem, em vários momentos, nós estivemos próximos disso. De ter o final grandioso, glorioso, que o grande Augusto Heleno nos prometeu.
Não foi culpa dele, nem do Braga Neto, muito menos do presidente. Sempre faltava alguma coisinha. Sempre vinha um desses generais melancias para estragar o negócio. Para não colocar o último temperozinho na receita. Agora, aquele pronunciamento do Mourão ontem, se não foi uma confissão de culpa, eu não sei o que foi. Será que não ficou claro para todo mundo o que aconteceu? Que enquanto Jair Bolsonaro fazia o esforço para salvar o Brasil, o pavão sabotava tudo. A força contrária, ao que tudo indica, que impediu que Jair Bolsonaro assinasse o 142, usasse a sua caneta BIC, desse aquela canetada salvadora, tudo indica que a culpa foi de Hamilton Mourão, por isso não ter acontecido. Se ele tivesse ficado calado, não tivesse dado aquele voo de galinha que ele deu ontem, sinceramente, ficaria suspeita. Não seria capaz de apostar nem a unha do dedo mindinho. Agora, depois de ontem, eu aposto meus dois olhos. Como o DNA de Trailton Pavão está em todos os lugares. De todos os obstáculos que Jair Bolsonaro enfrentou para conseguir salvar o Brasil da mão dos comunistas. Agora, pessoal, é importante que vocês entendam a mesma coisa que eu falei ontem, não existe plano mirabolante. Se o presidente conseguisse, aos 45 do segundo tempo, solucionar isso aí, seria um milagre, seria uma reviravolta. Não existia cortina de fumaça. Existiam tentativas que, às vezes, chegavam muito próximas de serem bem-sucedidas e, infelizmente, tentativas frustradas desde o início. Inúmeras reuniões. Mas é isso, pessoal. As Forças Armadas, que dizem ser o braço forte, a mão amiga, se revelaram o braço fraco e a mão traíra. Entregaram o povo a uma quadrilha de criminosos que vai dilapidar o erário. Gente, ontem uma pessoa chegou para mim e falou o seguinte, uma pessoa muito ingênua politicamente, acho que não é de esquerda, mas isentona, e falou o seguinte, Ed, você não acha que é um momento de colocar a ideologia de lado e torcer pelo Brasil? A minha resposta foi a seguinte, não é questão de ideologia. Você achar que um governo de esquerda, um governo do PT, liderado pelo maior corrupto da história da humanidade, tem chance de dar certo, é a mesma coisa de você tacar uma pedra na água e ter esperança de que ela vai boiar. Simplesmente não vai acontecer, com um agravante desta vez. Que eles estão todos fechados para impedir a volta de Jair Bolsonaro ou da direita conservadora em si. O sistema eleitoral brasileiro já é viciado. Durante 4 anos, eles se prepararam para aquele momento contando com a resistência de Jair Bolsonaro e a pseudo-resistência das Forças Armadas. Agora, nem isso mais. O Brasil agora sim precisa de um milagre. Mas a população, aqueles que não são ideologicamente realmente petistas, de esquerda, comunistas, mas que votaram no Lula, talvez por não terem vivido o primeiro período do PT, vão sentir isso na pele. E aí, pessoal, mais uma vez vai ficar provado que o povo só conta com ele próprio. Só o povo pode salvar o Brasil. Porque se a gente for depender de Forças Armadas, a gente vai ter um monte de meio-fio muito bem pintado. Agora, Brasil salvo? Jamais. Um forte abraço e a gente se vê por aí.